Olá, pessoas amadas, tudo bem com vocês? Então vamos ao segundo vídeo da série Riquezas do Jeito Certo. E nesse segundo vídeo eu vou falar sobre vou ser rico? Será que você vai ser rico ou rica? Bom, vamos já conversar sobre isso. Mas o que importa aqui, que eu preciso falar no começo desses vídeos dessa série é o seguinte: você é obrigado a ser rico? Não, claro que não, nós somos livres. Então, nunca vá contra a sua consciência. Isso aqui que eu estou falando é um segredo do sobrenatural. Nunca vá contra a sua consciência. Por quê? Porque Deus fala com a gente através da nossa consciência. E o que. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Porque é o seguinte: por que é importante você não ir contra a sua consciência? Primeiro, porque Deus fala através dela, isso é o mais importante. Mas, de repente, você pode ficar confuso e dizer assim: se Deus fala através da consciência e a minha consciência diz que, já vou até colocar um assunto aqui do vídeo de hoje, e a minha consciência diz que é errado ter riquezas, então isso é de Deus ou não? É o seguinte, a sua consciência ela pode estar contaminada com crenças, com coisas que te falaram na sua família. Então, enquanto você não tiver uma consciência alinhada com os pensamentos de Deus, enquanto os seus pensamentos não estiverem alinhados com os pensamentos de Deus, você realmente não vai ter acesso às coisas que são da vontade dele. Por isso que é preciso limpar as crenças, ter uma consciência que realmente ela está de acordo com as coisas do céu. Mas até você conseguir fazer essa limpeza aí na sua consciência, você precisa continuar seguindo o que ela fala, porque isso é um treino. Deus fala através da sua consciência. E não é sempre que ele vai falar uma coisa que você vai entrar em conflito. Não. A sua consciência, lembra, existem crenças sim aí sobre riqueza, mas você tem coisas que você vai ouvir dele e você vai conseguir obedecer. Não vai gerar conflito nenhum, ok? Então continue obedecendo a sua consciência. Isso é muito importante para que você faça a vontade de Deus. Seguir o que a nossa consciência diz é importante porque é através dela que Deus fala com você, ok? Lógico que tem gente que escuta Deus de forma audível, como acontece comigo. Eu escuto mesmo, escuto anjos, escuto Deus, eu escuto Jesus de forma com meus ouvidos físicos, audível mesmo. Não é a maior parte das vezes, lógico, a maior parte das vezes Deus fala com a gente através do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa consciência, como eu estou falando aqui. Mas enfim, preserve enquanto você achar que não é certo ter as riquezas, não vá contra isso. Mas deixa eu continuar aqui, né, o assunto do dia, que é o seguinte: nós somos livres para sermos ricos, para sermos pobres, para sermos o que a gente achar que deve ser. Mas existem crenças que, enquanto você as tiver, você não vai conseguir ser rico. Então, lembra qual que é o tema da aula de hoje? É uma pergunta. Vou ser rico? Depende, porque se você tiver crenças que não permitem que você tenha acesso a essas riquezas que são sim da vontade de Deus, você não vai tê-las. Então, quais são essas crenças? Um exemplo aqui, se você acha, eu já até falei, se você acha errado, eu acho errado ter muito dinheiro, isso é uma crença. Se você acha errado, você vai ter esse dinheiro, essas riquezas? Não, não precisa nem se preocupar. Se você acha errado, você não vai ter essas riquezas, porque nós vivemos exatamente aquilo que nós acreditamos. A gente vive exatamente o que a gente acredita. A nossa vida, ela é um espelho do que nós lá no fundo acreditamos, ok? Então, se você tem a crença de que é errado ter dinheiro, calma seu coração. Não se preocupa, você não vai ter essa riqueza, tá bom? Mas
Se você é uma pessoa que acha errado, sim, mas que você não aguenta mais achar errado, porque você sabe que é certo, mas lá no fundo você acha errado e você quer mudar isso. Tem jeito? Claro que tem. Toda crença é possível de ser mudada, mas você vai precisar trabalhar isso no seu coração. Então hoje eu vou falar de algumas crenças aqui que impedem a pessoa de ser rica ou que mantém aquela pessoa que realmente não quer ser rica, mantém ela ali do jeito que ela está, e por isso que eu sempre vou falar, acalma o coração. Quem acha errado ou quem não quer, tá tudo bem. Mas se você quer ser e você não aguenta mais achar errado, é só você começar a trabalhar o seu coração mudando esse pensamento que existe. Que é o seguinte, gente, como é que pode ser errado ser rico se o céu tem ruas de ouro? Se Deus criou as riquezas, se Deus é um Deus de abundância, se Deus é um Deus bondoso e amoroso, se Deus é um Deus justo. E agora eu vou te trazer de forma mais profunda aqui. Se você pensar que Deus não é Deus, Ele é o seu Pai. Gente, um pai, ele quer as melhores coisas para um filho. Um pai não quer que um filho passe necessidade, passe fome. Levando em conta que eu estou falando de um pai bondoso, amoroso e justo, ok? Eu não sei qual foi o pai que você teve aqui na terra, mas o nosso pai verdadeiro, que é o pai que está lá no céu, que se tornou o nosso pai, porque nós aceitamos Jesus, né? Ele nos aceitou e nós o aceitamos também na nossa vida. Se nós temos esse pai, que é um pai de amor, ele é o próprio amor, ele é a própria bondade. Então não tem por que você continuar com esse pensamento de que é errado ter as riquezas que ele deixou para você, que ele deixou para os filhos. Então começa a trazer isso. Se você ler a Bíblia, gente, eu vou até vou abrir outro parênteses aqui, que é o seguinte. Eu esse ano devo terminar a leitura de um total, de 5 Bíblias. Eu li 3 completas, 3 Bíblias inteiras. Estou lendo mais 2 e mais outra com a minha filha, mas essa outra eu não vou terminar esse ano. Então esse ano vão ser um total de 5 Bíblias lidas. E em nenhuma, até porque todas, falam a mesma coisa, mas a gente vai tendo revelação durante a leitura de cada uma delas. Nunca eu tive nem sequer a sensação de que Deus tenha vontade de que os filhos sejam filhos que passem por pobreza, por necessidade, por miséria, que vivam coisas ruins. Não existe isso. Não é da vontade dele. Então, se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a ter essas revelações também. Na hora de que você for ler, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me dê revelação aqui na hora dessa leitura. E você vai começar a perceber isso e sua crença de que é errado ter acesso a essas riquezas, ela vai começar a mudar, tá bom? Outra crença aqui, crença de merecimento. Eu não mereço ser rica, eu não mereço ter essas riquezas. Também é outra crença que você precisa mudar. Mas, se você acha que não merece, vou sempre trazer isso, tá, gente? Se você acha que não merece, que está tudo bem assim, tá tudo certo, calma. Você não vai receber uma coisa que você não quer, que você acha que não merece, tá bom? Outra crença é a crença de escassez. A crença de escassez é quando a gente, por exemplo, acha o dinheiro sujo. Você que acha o dinheiro sujo, você tem essa crença porque vem de uma escassez. Ou quando você acha que os ricos não vão para o céu, sabe aquela coisa? Ou que gente rica sempre faz coisa errada, você tem crença de escassez aí. Às vezes seu pai também, sua mãe, viviam numa escassez profunda. Então você hoje em dia acha que é um problema ter dinheiro. Você vive essa crença de escassez. E toda crença você pode mudar trazendo um novo pensamento. Um novo pensamento sempre de que é da vontade de Deus, sim, ter essas riquezas na sua vida. Ele quer sim que você tenha.
E a leitura da Bíblia é sempre o melhor caminho, porque você vai ler. Agora lembra, se você escuta explicações da Bíblia de uma pessoa que vive a crença de não merecimento, vive a crença de escassez, que vive achando que o dinheiro é sujo, que acha que ter riquezas é errado. Se você ouve dos outros isso, não tem como você mudar as suas crenças. Você precisa fazer a leitura da Bíblia com a ajuda de quem? Do Espírito Santo, porque ele é o único que vai trazer as verdades de Deus, as vontades de Deus para a sua vida. Nós, seres humanos, na hora que nós vamos explicar alguma coisa, nós trazemos algo do que nós acreditamos. Então, assim, se a pessoa não está lendo a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo ali, ela não vai trazer a vontade de Deus, a verdade de Deus para a vida das pessoas. Mas a Bíblia é muito clara, tá, gente? A pessoa ela precisa ter uma crença muito forte, ou ela precisa estar querendo se enganar muito, ou às vezes ela precisa estar querendo tirar vantagem do outro, enganar o outro, entende? Para que ela ache que a vontade de Deus é uma vontade ruim, ok? É uma vontade de pobreza, porque a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia é clara quanto a riquezas e quanto à vontade de Deus na sua vida, na vida dos filhos, né? Lembra que eu estou falando aqui sempre direcionado aos filhos, ok? Então, se você gostou desse vídeo, já dá o like, comenta, compartilha e eu vejo você no próximo vídeo.